Coppola, prisão de Braga Neto, para você, é sinal de alerta de que o próximo é Bolsonaro? Pessoal, o Caio Coppola destruiu o José Eduardo Cardoso aí no grande debate da CNN. Pessoal, para quem não lembra, o José Eduardo Cardoso foi ex-ministro da Justiça da Dilmanta. Vocês lembram dele? Ele também foi advogado da Dilma ali durante o processo de impeachment. Pessoal, o Coppola destruiu, estraçalhou, né, o José Eduardo Cardoso, só que daquela forma, né, com elegância e inteligência. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, você não paga nada se inscrevendo no canal. E deixe seus comentários, o que você está achando do debate. Olá Basília, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Vamos começar por um pouquinho de ficção. Na fábula do George Orwell, A Revolução dos Bichos, os animais de uma granja se revoltam contra a exploração do seu trabalho e, depois da expulsão dos seres humanos, os porcos passam a liderar esses bichos com base em 7 mandamentos, como se fosse a constituição deles. Uma dessas leis diz o seguinte: nenhum animal dormirá em camas. Contudo, com o passar do tempo, os porcos começam a tiranizar os outros bichos e a colecionar uma série de privilégios. E uma dessas regalias é justamente o sono confortável em camas. Aí alguns animais contrariados cobram uma explicação sobre essa conduta indevida e é o eloquente porco Garganta quem esclarece a nova interpretação a esse mandamento. Ele diz o seguinte: a cama é meramente o lugar em que se dorme. Olhando bem, um monte de palha no estábulo também é uma cama. Na verdade, a lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. E nós, os porcos, retiramos os lençóis das camas da casa e dormimos entre os cobertores. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas? Seriam? Nós precisamos estar descansados para cumprir a nossa missão. Será que alguém quer os humanos de volta? Pergunta o porco. Ou seja, essa fábula nos ensina que há certos porcos que reinterpretam a lei a seu gosto sob pretexto de defenderem o interesse comum dos animais. E também há certos porcos, como o suíno Garganta, que estão sempre apostos para defender de forma até bem eloquente a perversão da lei. Isso posto, vamos à lei e vamos aos fatos. Código de Processo Penal, artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Qual seria o fato novo e atual que ensejou a prisão de um general de 4 estrelas com uma biografia repleta de serviços prestados à nação? A confirmação, em depoimento, de uma ligação telefônica dos pais do delator para o investigado, ocorrida há mais de um ano, cujo conteúdo é desconhecido. E esses são fatos sobre os quais a Polícia Federal já tinha conhecimento desde fevereiro de 2024. E também, além de tudo isso, um pequeno questionário apócrifo não datado, que foi encontrado nessa mesma época e que supostamente fazia referências bem vagas e bem genéricas ao conteúdo da primeira versão da delação. Foram 3 versões. Contudo, a autoridade policial usou toda a sua criatividade, supôs que o conteúdo dessa conversa não foi republicano e classificou toda essa interação como uma tentativa de obstrução de justiça. E aí, a lógica exige certas explicações que o jornalismo preguiçoso esquece de cobrar. Vamos lá. Fazer perguntas sobre o conteúdo de uma delação premiada, como a imprensa costuma fazer para depois publicar, é obstruir a justiça? Perguntar é crime? Aliás, como é possível colocar em risco uma investigação que já foi concluída, com direito ao relatório final de 900 páginas? Qual o perigo que a liberdade desse general representa para este processo nesse momento? Como a gente sabe, a prisão preventiva não é uma forma de punição, ela é uma medida cautelar excepcionalíssima para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mesmo que tivesse havido, num passado distante, uma tentativa de obstrução de justiça, como sugere aí a fértil imaginação de certas autoridades, essa obstrução jamais poderia ser remediada com a perda da liberdade de um investigado condecorado, sem antecedentes criminais e que já teve até o passaporte retido. Então, na opinião de muitos críticos e juristas, nós estamos debatendo uma prisão ilegal, decretada por um juiz impedido, ensejada por uma delação forçada, no âmbito de um inquérito inconstitucional sobre um crime inexistente. Afinal de contas, não houve tentativa de golpe, porque isso exigiria, de acordo com o Código Penal, artigo 359, o emprego de violência ou de grave ameaça. E não houve nada do tipo. Portanto,
É claro que essa prisão indevida acende um sinal de alerta para o Bolsonaro, porque ela parece confirmar aquelas lições da fábula sobre a tirania dos suínos. Se o Brasil fosse a granja de George Orwell, o Bolsonaro estaria na mira dos porcos. Seguindo aqui a atuada retórica do debatedor Coppola Cardoso, a gente pode dizer que não se dá pérolas para os porcos, nem medalhas e méritos a qualquer um. A pergunta para você é a mesma na medida do outro debatedor. A prisão de Braga Neto, na sua avaliação, é sinal de alerta para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olá, Basília, olá, Caio. Eu estou achando essa discussão fascinante, Basília. E eu estou embriagado em ouvi-la. Por quê? Mais da metade dos presos brasileiros são presos provisoriamente numa situação de prisão cautelar. E eu lhes garanto, com base na minha experiência forense, e peço que vocês consultem outros criminalistas, que a maior parte desses presos foram presos preventivamente com critérios muito mais elásticos do que este que foram determinados nessa prisão. E, no entanto, aquelas pessoas que muitas vezes se erguem hoje contra a decisão que foi tomada contra o general Braga Neto, dizem que aqueles lá têm que ficar lá. Tem que abrir mais vagas em presídio, que a lei está sendo cumprida naquele caso. Bem, a lei é igual para todos. O critério de lá é o critério de cá. Não adianta eu olhar a lei de acordo com as minhas simpatias político-ideológicas. Muito bem. Feita esta primeira ponderação, vamos aos fatos. O Braga Neto já havia sido indiciado. Havia sido indiciado por várias situações. Dentre elas, o fato de ter sido encontrado na sede do PL um documento com o seu assessor, que mostrava questões atinentes à delação do senhor Cid e as respostas que ele teria dado. Diz a Polícia Federal, naquele naquele relatório, depois o despacho de Alexandre de Moraes, que isso se coadunava exatamente com tudo aquilo que foi visto. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que ele participava da tentativa de golpe. Golpe sim, tentativa. Por quê? Porque estava previsto a aniquilação física do presidente do Supremo, presidente da República, do vice. Estavam previstas uma série de situações que não se consumaram, é fato, mas a tentativa que é punida. E dizer que assassinato ou outras coisas não são violentas, eu acredito difícil de ser sustentado. Mas seja como for, vamos olhar os fatos como eles são. O elemento contemporaneidade existia nesse caso? Veja, aconteceu um ano atrás. Só que a delação de Cid teve que ser complementada a posteriori, em 2 depoimentos. E é no último depoimento que ele confirma as situações em que houve a tentativa de obstrução por parte do general. Ora, esse esse procedimento, fala, bom, estamos aqui em curso, então, portanto, pode haver risco de que com essa nova situação, aquele que lá fez, cá agora também fará. Ou seja, a contemporaneidade, a meu ver, está dada, está posta. Mas ainda, vamos tentar observar este contexto todo, daquilo que está posto, que está afirmado. A investigação não acabou. Não acabou. Há fatos que estão ainda sob sigilo. A investigação continua. Vejam, eu posso decretar uma prisão preventiva mesmo que a investigação não terminasse. Se houvesse uma tentativa de comprometer, atingir testemunhas, desvirtuar fatos, não. Mas a investigação continua. Não é correto afirmar que ela acabou com aquele relatório. Não, ela continua. Há fatos ainda em sigilo, há fatos ainda sendo investigados. Portanto, me parece perfeitamente adequado e justificado que se possa dar uma prisão preventiva diante desses elementos da situação posta de continuação da própria delação que teve que ser corrigida quando a primeira houve evidências claras, inclusive documentais, de que o general Braga Neto tentava efetivamente saber o resultado daquilo que Cid falava. Aliás, quem confirmou isto foi o próprio assistente de Jair Bolsonaro, o Cid, que confirmou textualmente a situação. Não fosse ele confirmar, haveria um documento para ele ser confrontado. Um documento achado, escrito, documento. É claro que o ministro Múcio foi bastante prudente e correto na sua fala ministerial. Ele disse que espera que tudo seja esclarecido, como o próprio presidente Lula disse, ele tem direito a contraditório e ampla defesa. E tem. Isso tem que ser respeitado. Agora, isto não elide a correção, rigorosa correção dessa decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, uma correção que em centenas de casos, milhares de casos, não acontecem, infelizmente, colocando pessoas através das grades. E não há nenhuma grita acerca disso. Eu olhei aqui para o Cardoso, cara a cara, vou olhar aqui também para o Coppola, cara a cara, dando o mesmo tratamento, né? Paridade de armas também aqui, de espaço no nosso grande debate, já que estou presencialmente no mesmo estúdio que os meus colegas. Coppola, o Cardoso coloca aí na linha temporal em que momento acontece esta prisão do Braga Neto, que vem após a conclusão do relatório, mas também o aprofundamento de alguns depoimentos. Ou seja, em resumo, o Cardoso diz, a investigação
continua. Então, novos elementos estão sendo encontrados pela Polícia Federal ao longo deste caminho e no presente momento também. O que leva muitas pessoas a acreditarem, bom, se o Braga Neto foi preso, agora ele deve falar em novos depoimentos. O que o general teria a revelar nesta investigação? E na sua avaliação, como a prisão de um general de 4 estrelas impacta os militares? Olha, essa ideia de que a prisão preventiva pode ser usada como um instrumento para coagir ou constranger o investigado, o réu, a delatar, foi descrita por ministro do Supremo Tribunal Federal como, aspas, pau de arara do século XXI. Só para fazer, enfim, essa pontuação. Também é muito importante sobre o aspecto da contemporaneidade, que eu acho que foi o cerne da argumentação do meu estimado debatedor, com o qual eu nunca terei paridade de armas, porque ele excede e muito o meu talento em oratória. Não apoiar. Eu trago aqui um entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema recente, que diz o seguinte: a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e, como bem observou o Dr. Zé Eduardo, não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é o ato ilícito, mas sim em relação ao momento que enseja a medida cautelar. Sendo necessária, no entanto, e aqui, minha divergência, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do período, ou seja, entre o suposto ato criminoso e a decretação da prisão preventiva, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública, nesse caso não há. A ordem econômica, também não há. Da conveniência da instrução, não há também, porque o relatório já está concluso. E ainda da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como bem colocou o Zé Eduardo, já estão todos indiciados. Portanto, nesse sentido, eu não reconheço que exista fato novo e eu acho que houve aí uma grande reinterpretação para dobrar a lei à vontade política de certas autoridades. Trazendo aqui um parecer recente do jurista André Marcilli, ele diz o seguinte: não há nenhum fato novo que demonstre estar havendo, neste momento, obstrução às investigações. Veja como isso é importante. Nesse momento, não há que se falar nisso. Prisão preventiva não é punição, mas medida asseguradora da integridade das investigações. Se não há fato novo atual obstruindo a investigação, a prisão é ilegal. Eu vou além. Será que houve obstrução de justiça? Porque todos sabemos da assanha da imprensa especializada por informações a respeito desses inquéritos, muitos deles sigilosos e muitos deles em que há aí vazamento seletivo de informações que são imediatamente publicadas, inclusive de delações premiadas. E ninguém cogita falar que a imprensa está, aspas, obstruindo a justiça. Então é um questionamento até mais profundo de saber que se uma pessoa liga para um delator, ou, nesse caso, os pais do delator ligam para o investigado e são amigos de longa data, e eles conversam sobre o conteúdo da delação, isso é obstruir a justiça? Em outras palavras, perguntar é ofender a lei? E se de repente isso partiu da iniciativa do próprio pai do investigado? E só para deixar muito claro, nem a polícia, nem os ouvidos sabem exatamente qual foi o conteúdo dessa conversa. Afinal de contas, é uma conversa de mais de um ano atrás e eu sinceramente não consigo lembrar com exatidão o que eu conversei ontem ao telefone. Paulo, uma grande diferença aí é que a imprensa não é uma das investigadas neste inquérito, enfim, nesta apuração. Cardoso, como a prisão de um general 4 estrelas impacta os militares no Brasil? Eu acho que impacta na perspectiva do que eu vi na imprensa. Vários militares falando, inclusive sem se identificar, dizendo, olha, eu não considero um militar mais. Por aquilo que ele fez não é próprio das Forças Armadas. Aplausos aos que achem isso. Se isto impactar dessa maneira, como parece que impactou, mais uma vez as Forças Armadas assumem seu compromisso com a ordem constitucional brasileira. Segundo ponto, acho que também é muito importante esclarecermos algo. A investigação não acabou. Mesmo que tivesse acabado, seria possível uma prisão preventiva no curso de um processo penal ou antes mesmo da denúncia ter sido colocada. Mas ela não acabou. Isto é perfeitamente possível? É. Terceiro ponto, de fato, ninguém sabe o que foi falado entre o general 1 e o general 2. Por quê? Porque nós não sabemos o conteúdo, mas o papel, ele está lá. O papel demonstra que tentava-se saber aquilo que efetivamente Cid havia dito. Está provado, é documental. Estava na mesa do assessor. Isto combinado com os telefonemas e com o depoimento de Cid, que textualmente falou que Braga Neto tentava saber o conteúdo da sua delação, bem,
me parece que o ciclo se fecha para o indiciamento e, mais que isso, para uma prisão preventiva, como agora foi colocado. Por óbvio, jamais pode servir a delação, jamais pode servir a prisão preventiva para que alguém faça a delação premiada. Jamais. Apesar disso ter sido feito frequentemente pelo juiz Sérgio Moro. E aqueles que muitas vezes se erguiam nas suas vozes para aplaudir a Lava Jato, agora estão levantando suas vozes contra aquilo que a Lava Jato fez, de forma useira e vezeira. E neste caso, não é com este objetivo que efetivamente foi feita a prisão. Até acho que ele não vai delatar pelo seu perfil. Claro, foi feito porque havia um problema claro e objetivo de que ele pudesse continuar, tudo indicava que, a desfazer provas constituídas em benefício daquilo que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo entendem que é uma organização criminosa. Bora lá, o governo federal considera uma medida exagerada a extinção dos kids pretos, que é a tropa de elite do Exército. Mas o PSOL, que é um partido de apoio ao governo, anunciou no fim de semana que vai pedir ao Ministério da Defesa o fim deste batalhão das Forças Especiais. Os principais indiciados no inquérito do plano golpista são egressos do curso que forma a elite do Exército, incluindo o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A avaliação do governo federal é de que não se pode generalizar os militares e que a simples extinção do batalhão não vai encerrar o golpismo nas Forças Armadas. O curso de operações especiais treina militares para atuar nas missões sigilosas em ambientes hostis e politicamente sensíveis. Eles recebem esse apelido por usarem gorros pretos em operações. Um dos argumentos no Palácio do Planalto é de que hoje não há egressos do curso especial no alto comando do Exército e que o general Freire Gomes, que comandou o Exército no governo Bolsonaro, fez parte do grupo de elite e, mesmo assim, se posicionou contra um golpe no país. A ordem hoje do Planalto é evitar um confronto direto com as Forças Armadas na tentativa de melhorar a relação com a gestão petista. Tá aí que é um desafio desde o início desse atual governo falar ou melhorar a relação com as Forças Armadas, né? A cada episódio, este aspecto da articulação política do governo com a área militar volta, né? A tropa de elite, na sua avaliação, Cardoso, essa tropa de elite do Exército deve acabar? Mas eu acho que nós não podemos confundir, como alguns fazem, as instituições, os órgãos, com as pessoas que, em um dado momento, exercem as funções dessas instituições, desses órgãos. Não é, por exemplo, porque deputados são corruptos, senadores são corruptos, que eu vou extinguir o Congresso Nacional. Tem que atacar aquelas pessoas. Não é porque um presidente da República tenta um golpe de Estado para se perpetuar no poder que eu vou destruir a presidente da República. Não, não é verdade. Isso vale também para os órgãos militares. Se o órgão é importante ou não é, eu tenho que analisar a sua competência, a sua validade na perspectiva da boa atuação militar. À primeira vista, agrupamentos de elite são necessários nas Forças Armadas. É claro que eu tenho que fazer esta análise e, a partir do problema que ocorre, aperfeiçoar currículos, aperfeiçoar o ensino. Isso é perfeitamente possível. Agora, eu não posso discutir a extinção deste órgão a partir daquilo que alguns dos seus membros, ou a boa parte dos seus membros, praticaram. Acho isso um absoluto equívoco. Instituição e órgão, eu discuto a sua finalidade dentro do Estado, eu discuto o seu papel, eu posso ver como é que eu posso aperfeiçoar, ou se ele em si não serve para nada, aí sim eu falo em extinção. Agora, porque algumas pessoas pecam, eu não vou extinguir a igreja em que eles oravam. Parece isso um equívoco, claro, institucional e democrático. Discordo, portanto, do PSOL nessa postura e acho que o governo está certo. Por que o governo está certo? Porque disse exatamente, acredito eu, aquilo que eu estou defendendo nesse momento. Há problemas nesse órgão? Muito bem, vamos corrigi-los. Ele é desnecessário? Por ser desnecessário, se extingue. Agora, não é porque eu tenho vícios em alguns dos seus integrantes que eu vou tomar medidas de extinção dessa estrutura. Coppola, o Cardoso traça uma diferença entre indivíduo e instituição. Na sua avaliação, a tropa de elite do Exército deve acabar? É evidente que não, e me alivia muito esse lampejo de sensatez nessa manifestação do governo federal, que, como bem argumentou aqui o doutor Zé Eduardo, evita essa confusão, né, esse erro que eu atribuo aí a proselitismo político de confundir uma autoridade do Estado com a instituição que ela ocupa. Seria a mesma coisa de só por defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que eventualmente abusaram do seu poder ou incorreram em crime de responsabilidade, eu fosse acusado de querer extinguir
o STF. Não faz o menor sentido. Embora, de fato, alguns ministros, no espírito aí praticamente absolutista, né, do l'état c'est moi, confundam a instituição com eles próprios, né? Se achem os editores do Brasil, ou de repente falem que desqualificar, né, as decisões dos ministros ou desqualificá-los, né, enquanto autoridades é a mesma coisa que desqualificar a justiça, que é a mesma coisa que desqualificar a democracia, e por aí a gente acaba confundindo muitas vezes críticas a pessoas, a autoridades temporárias, autoridades não eleitas inclusive, críticas a essas figuras com ataques às instituições, o que é muito, mas muito diferente. Então, nesse sentido, não acho que faça assim, não acho que seja uma decisão correta extinguir aí uma força de elite, mas vamos lembrar que essa ideia parte do Partido Socialismo e Liberdade, um partido conhecido aí por defender a desmilitarização da polícia, o desarmamento de forças de segurança, isso sem falar no desarmamento da população civil, que é vulnerável ao crime organizado, que é vulnerável a toda sorte de delinquência, especialmente nas propriedades rurais, né? É um partido que se notabiliza, né, por advogar a tese fantasiosa, até infantil, de que o criminoso é uma vítima da sociedade, é como se o livre-arbítrio, a escolha pessoal não fizessem parte, né, aí desse fenômeno que é o comportamento criminoso, e eles defendem todas as ideias que não funcionam: descriminalização, despenalização, desencarceramento em massa, abolicionismo penal e por aí vai. Mas que bom que o governo não está ouvindo aí a extrema esquerda, que orbita, né, o Palácio do Planalto e orbita também o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, tem que ser assim mesmo. A gente não pode deixar a esquerda vencer nos argumentos, né? Porque eles ficam ali 24 horas implantando narrativas, espalhando fake news, mentiras, para tentar, né, desmobilizar a direita e prender o nosso presidente Jair Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal, e não se esqueça, deixe aqui seu comentário de apoio ao Caio Coppola. Até mais, pessoal.